Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar à questão dos atrasos no IRS que o Sr. Secretário de Estado Paulo Núncio negou existirem. A facto é que o Grupo Parlamentar do PCP, assim como os demais grupos parlamentares, têm recebido queixas de cidadãos denunciando estes atrasos no IRS. Eu penso que o respeito por estes cidadãos implicaria que, para parte do Sr. Secretário de Estado, houvesse pelo menos a disponibilidade para ir averiguar esta questão e verificar se não estão a haver mesmo atrasos na devolução do IRS, porque temos muitas queixas sobre este assunto. Uma questão que também não ficou clara da intervenção do Sr. Secretário de Estado Paulo Núncio, relativamente ao IRS, relativa à sobretaxa extraordinária aplicada em dezembro do ano passado, que foi cobrado este ano. Porque uma parte dessa sobretaxa foi cobrada em 2011 e outra parte está a ser cobrada em 2012. E não foi claro da resposta do Sr. Secretário de Estado qual era a parte dessa sobretaxa extraordinária que está a ser cobrada em 2012. Portanto, pedia esse esclarecimento se não fosse possível. Relativamente ao Sr. Secretário de Estado Moraes Sarmento, que dizia que o PCP ou eu vimos virtualidades na lei dos compromissos onde elas não existiam. Sr. Secretário de Estado, nós não vemos essas virtualidades onde elas existem. Nós limitamos a analisar as leis que o Governo envia para a Assembleia da República e a lê-las atentamente. E essa proposta de lei número 58 é muito clara. No seu artigo 62, diz taxativamente que no prazo de 6 meses são extintas ou dissolvidas as empresas municipais que não cumprirem 4 critérios, e muitas poucas cumprirão. E como os serviços que estas empresas municipais não podem deixar de ser prestados, temos empresas municipais a prestarem serviços de águas e saneamento, e obviamente que não se poderá deixar de prestar estes serviços, a pergunta que se coloca não é sobre a extinção das empresas, é o que acontece depois dessas empresas serem extintas, aos serviços que elas prestavam aos cidadãos, muitas vezes essenciais. E a proposta de lei não é equilibrada, a 58 que eu referi, não é equilibrada na solução. Não permite aos autarcas que decidam, no âmbito dos órgãos autárquicos, decidir se pretendem incorporar novamente nos serviços municipalizados ou se pretendem externalizar, que é como quem diz privatizar. A lei é muito clara. Para voltarem aos serviços municipalizados, ou ser diretamente pelos serviços municipais, têm que cumprir um conjunto de exigências, entre as quais cumprir todos os requisitos da lei dos compromissos. E é aí que essa lei dos compromissos entra como um instrumento para forçar as autarquias a externalizar, ou quem diz privatizar, serviços que foram desde sempre oferecidos pelos municípios, diretamente, através de serviços municipalizados ou através de empresas municipais. É para isso que está a servir, no âmbito da PPL 58, a lei dos compromissos. Não estamos a imaginar nada, Sr. Secretário de Estado, estamos a ler o que lá está escrito e a ver as consequências que isto terá. Ainda tenho uns segundos, só para voltar à questão da renegociação da dívida, que tanto desagrada aos partidos da maioria parlamentar e também ao PS, para dizer, e muito brevemente, que a questão não é se vamos ou não renegociar a dívida. A questão não é essa. A questão que se coloca é quando é que vamos renegociar a dívida e em que condições é que iremos renegociar. E quando o PCP propôs, em 5 de abril do ano passado, a renegociação da dívida, era para que pudéssemos fazer com alguma capacidade negocial. Porque, por este rumo que vamos seguindo, quando fizermos essa renegociação, e é inevitável, e estaremos aqui para discutir isso nessa altura, vamos fazer com este rumo, vamos fazer essa renegociação de joelhos ou, pior ainda, de rastros. Isso é muito mau para o país. Portanto, na altura iremos discutir então esta questão. Sr. Presidente, termino.